Fala aí, pessoal. Adriano Rocha por aqui. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham, né? Ainda que sem se inscrever no canal, porque não pode, são militares da ativa, mas você que está chegando agora, você que faz parte da sociedade civil, é parente de um militar, quer seja das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares, seja muito bem-vindo. Se você puder, curte aí o nosso conteúdo, compartilha, para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que o nosso conteúdo seja entregue, mais pessoas tenham acesso a eles, porque o que a gente faz aqui é um serviço de utilidade pública. E a despeito de tudo aquilo que a gente vem enfrentando, a gente vai seguir firme, tendo a certeza de que a verdade irá sempre prevalecer, porque, como eu sempre digo, a verdade é implacável. E hoje, né, nesse episódio, eu quero dar voz a alguém que não está se expondo, né, de forma presencial, mas é alguém com quem eu já conversei, tive uma empatia muito grande pela sua história, é uma história comovente, né? Ele, o Vinícius Leite, é ex-aluno do Colégio Naval, ele enfrentou dilemas dos mais diversos lá, e quando eu falo de Colégio Naval, a gente não tem o intuito, né, de meramente expor a instituição, mesmo porque eu fui saber de tanta desgraça que acontece ali no ano de 2024. Então isso é recente para mim, a despeito de ter ficado 16 anos na Marinha, mas o que acontece ali dentro são coisas inimagináveis, né? São coisas que estavam no campo da obscuridade, debaixo dos tapetes sujos, né, daquele ambiente e até do ambiente naval, onde os oficiais sabem o que acontece, sobretudo aqueles que passaram por ali, mas isso vinha sendo escondido, estando nas trevas há muito tempo, e a gente está trazendo para a luz. Então, esse rapaz, o Vinícius Leite, ex-aluno do Colégio Naval, ele escreveu o seguinte: ao doutor Adriano, uma carta de toda a sinceridade de um coração que encontrou no seu trabalho a oportunidade de falar o que pensa. Meu nome é Vinícius Leite. No dia de ontem, 28/5/2025, veja a data, né? 28 de maio de 2025, já tem meses isso, a gente já está no mês de novembro. Então essa carta chegou para mim já tem um tempinho, mas eu não consegui ler, né? Ele falou que queria que eu explicitasse. Então ele colocou assim: no dia de ontem, 28/5, assisti a live sobre a morte do aluno do Colégio Naval. Já socorri pessoas em leito de morte, já adentrei comunidade para entregar a cesta básica e me vi cercado de marginais me interrogando. Já estive em perigo inúmeras vezes para levar o sustento à minha família. E nada disso nunca, né, tá em letras garrafais, me fez desabar como aconteceu comigo ontem na entrevista. Percebi o quanto eu preciso desabafar. Jamais me ocorreu que minhas palavras se fossem necessárias até o momento desta carta. Minha história começa na infância de um menino da Zona Oeste, filho de um policial militar e uma dona de casa que sempre se dedicou aos estudos e fazia tudo o que podia para dar orgulho ao sacrifício da família e buscar uma vida melhor para si mesmo. Tenho um tio da Marinha a quem muito me espelho. E um dia, em sua formatura de sargentos, eu vi à frente da tropa os homens com espadas e uniforme bonito. Meu pai me disse mais tarde que aqueles eram os oficiais, os comandantes, os líderes e exemplos, homens abnegados e vocacionados na missão. Essa conversa se somou à influência militar que, na visão do meu pai, era o melhor caminho possível para a minha vida naquele momento. Não tiro a razão dele, visto que compreendo até onde ele enxergava. Visão que hoje ele não tem mais, pelo que aconteceu com a minha vida. Inclusive, não quer que minha irmã siga o mesmo caminho. Decidido que seria militar e com a pressa de todo adolescente que quer crescer voando, optei pelo Colégio Naval. Parecia tudo perfeito, o uniforme, a carreira, o futuro. Veja bem as palavras, né? Em 2008, a única informação disponível era que ser militar era um caminho muito difícil, mas que valeria a pena. Depois de 3 longos anos de dedicação, estudos, reprovações e tormenta, a minha aprovação veio no ano de 2010. Ou seja, ele começou a estudar em 2008, em 2010 ele passou no certame. Assim que entrei no ônibus, o misto de surpresa e de futuro brilhante tomou forma.
Lembro que olhar para o Colégio Naval pela primeira vez, a enseada Batista das Neves, que se Deus quiser, isso é a fala minha, não está na carta, a gente vai mudar esse nome. Anote aí, porque o que eu falo aqui tem muita coisa já se cumprindo e vai se cumprir mais. E seu charme natural, aquele sentimento bom só durou naquele dia, ou seja, na chegada. Durante a adaptação aconteceu exatamente o que eu pensei que fosse acontecer. Militarismo, muita ralação, baixas de amigos, e a realidade começou a tomar forma na primeira noite. O ventilador de parede simplesmente pegou fogo e todos foram retirados do alojamento às pressas. No dia seguinte, em uma instrução de vela escaler, embarcação, né, olhei para aquela paisagem e nem mesmo aquela vista surreal foi capaz de conter minha tristeza. Lembro de, na primeira licença, comentar com meu pai que tinha dúvidas, observando a realidade dos oficiais, se era aquilo mesmo que eu queria para a minha vida. E ele ficou muito preocupado e me incentivou a seguir, pois iria melhorar. A entrega de platina é marcante demais, aquele sentimento de vitória, de superação, de que finalmente eu estou indo bem na vida. Aquela foi a grande vitória que tive até então. Senti que era o homem mais próspero da terra. Chegou a hora de virar o primeiro ano. A rotina, a saudade, os estudos, os aprendizados, TFM, treinamento físico militar. Consegui entregar na seletiva para a equipe de orientação. Tudo isso até ia muito bem e realmente era a parte que eu gostava. Mas alguma coisa não se encaixava ainda. Observar o comportamento do terceiro ano, a síndrome de micropoder de um adolescente mandando em outro, e eu e meus amigos de equipe éramos obrigados a comprar o chamado melhorado do rancho. Alguém na semana era encarregado de levar alguns condimentos para melhorar o rancho. E adivinha quem sempre pagava por essa comida? O que testemunhei de campanhas sendo maltratados e humilhados no rancho, até hoje me entristece. Veja que é um relato puro, direto, incisivo, de alguém que viveu essa realidade no Colégio Naval. Um dia, enquanto estava de serviço, o terceiro ano saindo da ceia, e lembro de ter sentido medo de verdade, porque compreendi que minha carreira não dependeria de mim mesmo. Enquanto corria para todos os lados, porque no começo, o primeiro ano não pode andar, sob o pretexto de justificar que assim ele chegará mais rápido às aulas e instruções, já ficava muito nítido para mim que aquilo não era bem o caminho que eu esperava e comecei a me perguntar. Um antigo amigo sentado no alojamento chorando porque um terceiro ano estava o cercando no TFM sem motivo e fazendo ele correr, fazendo exercício meramente por fazer e até mesmo o jogou para cima do pier com um chute. Esse episódio mexeu muito comigo. Já assisti esse veterano em tempos recentes dando entrevista na televisão, parecendo um herói, e seus atos passados foram apagados na vastidão do tempo. Houve uma ocasião onde a ceia foi pizza, porém o terceiro ano encontrava-se participando de uma palestra. Avançaram ao rancho todo o segundo ano e o primeiro ano, sem qualquer orientação especial, fomos liberados para comer conforme o procedimento diário padrão. Preste bem atenção nessas narrativas aqui, porque elas são muito fortes, são muito contundentes. Quando o terceiro ano chegou, foi um verdadeiro caos. Fomos colocados às pressas do lado de fora do rancho, ficamos em posição de firme e cobrir até o infinito, fora as provocações individuais que aconteciam. Sem qualquer explicação, fomos levados ao alojamento, as janelas foram fechadas, nos obrigaram a cobrir a cabeça com a manta azul e a dormir assim. Alguns passaram mal, outros deram seu jeito, quando a poeira baixou, fomos nos virando. Nesse ponto já era nítido para mim que sobreviver àquilo seria muito difícil. Uma noite, enquanto eu ia ao banheiro, encontrei um grupo de veteranos humilhando campanha e de imediato me colocaram na posição de sentido. Disseram que eu deveria ajoelhar e fizeram a sugestão de abrir o zíper. E eu de imediato me recusei. E eles me mandaram eu inflar meu peito e já me preparei para ser agredido. Quando o punho do veterano chegou bem próximo, eu tremi e eles começaram a rir dizendo que hoje eu iria me safar. Nem iria abordar os fatos que
nem irei abordar os fatos que ouvia sobre os ônibus especiais nos regressos para casa e ida para bordo, visto que realmente dei sorte de ir de van, mas choveram relatos sobre isso. Capacitômetro para quantos boys cabem no banheiro, carregando malas pesadíssimas em cima da cabeça e outras barbaridades. Lembre, a gente está falando aqui de adolescente no colégio naval. Assim que houve a primeira denúncia, o terceiro ano tomou um esporro violento e imediatamente à hora da janta um veterano sentou na minha mesa e disse que aquilo era culpa minha e dos meus amigos e que iríamos nos arrepender de ter feito aquilo. Eu perguntei se pelo menos seríamos orientados sobre o que houve e recebi de imediato um corretivo de ser rebarbado e sem respeito que eu iria ver. Soubemos depois que o pai de um aluno da nossa turma havia procurado o comando relatando que o filho estava sofrendo abusos. Ou seja, isso aqui, 2010, nós estamos 15 anos à frente. Esse ano, ele viu a entrevista aqui do garoto que se suicidou, aluno 1097, Melo Júnior. Eu estou denunciando insistentemente, desde o início do ano, coisas que acontecem no Colégio Naval. Estou trazendo pessoas aqui que passaram pelo Colégio Naval. E o vilão, o suposto criminoso, sou eu. Ou seja, quem denuncia. Mas eu vou seguir, não tem para onde correr, não tem como me pararem, e eu já deixei isso claro. O veterano acusado de perseguição era nosso adaptador, aluno, e mais antigo de alojamento, responsável por orientar os mais modernos. No dia a dia, o que lembro bem dele era retirando a gente da fila do banheiro e das pias, pois era mais antigo. Depois que ele se retratou e chorou dizendo que aquilo era uma injustiça, assim que a poeira baixou, voltou a ser o mesmo. O aluno que relatou a situação foi tratado por espaiar, ou seja, como se fosse um delator, é isso que está escrito aqui. Quando nossa própria turma começou a tratá-lo com indiferença e desrespeito, eu entendi que não era apenas com os mais antigos que deveria me preocupar, pois a cultura já estava favorecendo que os simpatizantes com esse tipo de prática da minha própria turma alimentassem o sistema. Ou seja, o cara sofre o abuso, protege o abusador e depois ele vira um abusador. É a síndrome de Estocolmo. E é aqui que é o ponto nevrálgico. Por quê? Vocês já viram diversos episódios aqui, pessoas falando de oficiais que, na verdade, são grandes monstros desumanizados. Eu costumo dizer que são homens monstrificados. São homens psicopatizados, são homens narcisistas e da pior espécie de ser humano para lidar. Por quê? Aí a psicologia vai explicar. A psiquiatria, né? Quem estuda a psique humana, a mente humana, vai explicar. Esse processo de tortura que sofre um adolescente em formação, meu irmão, isso aí vai acarretar esse tipo de coisa. Então, o que precisa mudar? O Colégio Naval precisa passar por uma auditoria mais firme, muito de perto. E quem vai fazer isso? Se a própria Marinha se autofiscaliza. No dia 9/6/2011, era meu aniversário de 18 anos. Ou seja, ele entrou lá menor, né? Ele entrou lá em 2011, provavelmente com 17 anos, porque tentou 3 vezes. Então, no dia 9/6/2011, era meu aniversário de 18 anos, quando ele completaria a maioridade. E de presente estava de serviço de claviculário, quem toma conta das chaves, né? Também foi o dia do meu juramento à bandeira. Até foi muito bacana. Minha família veio me ver e meu pai disse que estar de serviço no meu aniversário era a forja, para eu saber se seguiria a carreira ou não. Mas essa resposta já estava na ponta da língua. Assim que a cerimônia terminou e com a minha família ainda próxima, os veteranos começaram a se amontoar na tolda, mandando eu dar a licença deles. Passavam e apenas sinalizavam que eu deveria saber quem era e qual o seu número. Vendo que a coisa saiu de controle, o tenente acionou a Josca e mandou que ele quem deveria fazer a licença do terceiro ano. Que aquilo era um absurdo comigo
e que se desse problema sobre o controle da licença, todos seríamos responsabilizados. O terceiro ano me repreendeu imediatamente. Ou seja, mandaram ele fazer uma coisa que ninguém conseguia, né? Todo mundo vai passando e ele tem que saber nome e número de todo o terceiro ano. Uma loucura, né? Uma insanidade. E aí, ele leva aquilo para um oficial e acaba a coisa voltando para ele. O terceiro ano me repreendeu imediatamente. Depois desse episódio, eu sabia que teria problemas, mas a pior parte foi de manhã, ao saber que a chave de uma sala havia desaparecido. E eu, em minha inocência, ou seja, ele era responsável pelo claviculário. Todas as chaves ali da dinâmica que envolvia os alunos. Uma chave sumiu, né? Sumiu como? Eu, em minha inocência, em uma correria louca para participar da cerimônia e voltar ao serviço, não conferi as chaves e sobrou para mim. Por sorte, um campanha, a quem até hoje tenho grande apreço, safou e não levei uma parte de ocorrência. Campanha é amigo, colega, o canga, né? Algum veterano também poderia mandar você ir ao alojamento do terceiro ano para buscar algo de seu armário. Era estritamente proibido, mas volta e meia éramos perseguidos caso não fôssemos. Além de ser um pesadelo, você era recebido por uma chuva de sapatos, latas ou o que mais estivesse na mão. Eu me questionava muito sobre isso e comecei a tentar sobreviver na esperança de que tudo melhorasse. No final do ano, enquanto eu e um campanha estávamos buscando as assinaturas para poder sair de férias sem dever nada a nenhum departamento do Colégio Naval, fomos na enfermaria e 2 veteranos chegaram e alegaram que deveríamos comprar salgado com refrigerante no bar dos alunos, pois havia sido muito poupados ao longo do ano, e perguntou de forma sarcástica: vocês estão sendo extorquidos? E respondemos de pronto a contragosto: claro que não, senhor. Gente, isso aqui é de uma repugnância, de uma ojeriza assim, sem precedentes, sabe? E tem gente que fala, não, o cara é forjado pra guerra. Cara, a gente tá falando de adolescente. A gente tá falando de gente que deveria ser protegido pelo Estado. E a gente tá falando de tortura. A gente tá falando de tortura psicológica, física, chuva de sapato, de lata, do que mais vier. Olha esses relatos aqui. Sabe por que ele não tá sentado aqui? Porque ele não tem como falar disso público. Então a forma que ele viu foi mandar essa carta. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu li só o início. E ele já me mandou isso tem muito tempo, tem meses. E agora eu tô trazendo isso pra vocês porque bateu na telha, não é por acaso, bateu na telha. Eu vou ler essa carta hoje. Vim aqui, procurei e tô lendo. E eu não sabia do conteúdo. A carta tem 8 páginas. Eu não sabia do conteúdo integral dessa carta, mas é algo extremamente chocante. Quando chegou o segundo ano e as coisas pareciam que iriam melhorar, foi a vez dos oficiais. Um novo comandante de companhia chegou e queria mostrar serviço. Nos anotava de uniforme, simplesmente do vento. Não tinha qualquer critério do porquê nas paradas escolares. O desfile diário para inspeção de uniformes e orientação, ele simplesmente anotava toda uma fileira. Sua companhia vivia cheia de audiências por parte de ocorrência e a escala passou a viver lotada. E dizem que isso trouxe problemas até mesmo de rancho final de semana, dada a quantidade de alunos que ele punia. O absurdo chegou ao ponto que nossa companhia vivia com o cabelo exatamente igual ao do primeiro ano, para não correr o risco de anotação. E de nada adiantava com alguns casos. Pode parecer simplório, mas não era o padrão do regulamento. Era alguma alegria, era a prática. Não era o padrão do regulamento, era o padrão dele apenas. Ou seja, o cara era um perverso que fazia perversidade. O padrão do primeiro ano é o cabelo raspado. O cara chega ali, ele é tratado igual um delinquente. Porque onde se raspa a cabeça quando se chega? Na penitenciária. Então, assim, aí ele está relatando aqui que o padrão não era o padrão do que estava escrito, do regulamento do Colégio Naval, do regulamento da Marinha. Era o padrão daquela autoridade, daquele comandante de companhia, que já é um oficial monstrificado, que provavelmente passou pelo Colégio Naval e pela Escola Naval. É sobre isso. Eu já me questionava seriamente do que fazia lá dentro. O que me dava alguma alegria era a prática de esporte, da orientação militar, esporte que gostava muito. Minhas diferenças com outros alunos da minha turma também foi uma coisa que me desgastou bastante. Um aluno pediu baixa no começo do segundo ano e informou o comando que o motivo da sua baixa era justamente 2 outros alunos da nossa turma que o perseguiam e o agrediam. Um deles
Hoje é capitão-tenente fuzileiro naval, a quem lembro de ver chorando no beliche acima do meu pelo comportamento, mas quando foi terceiro ano, agia de forma igual. Ou seja, o abusador de ontem, o abusado de ontem é o abusador de amanhã. O violado de ontem é o violador de amanhã. O violentado de ontem é o violador de amanhã. E aí essa coisa cíclica se perpetua. Olha o que o cara tá falando. Hoje ele é capitão-tenente fuzileiro naval. Imagina esse cara na tropa de fuzileiro naval com soldados, cabos e sargentos. O cara vira um demônio. Um demônio de carne e osso, um monstro. Isso não tem a ver com hierarquia, com disciplina. Eu tô falando de assédio, é de tortura psicológica, é de assédio moral, é de assédio de toda ordem. Isso tem que acabar, gente. Isso tem que acabar. Lembro-me que um dia estava treinando na piscina para o meu TAF, que se aproximava. Teste de aptidão física. Eu nunca tive notas perfeitas, mas particularmente no TAF me saía muito bem. E de repente um amigo chegou me informando que eu deveria me apresentar para a rústica de natação, na qual todos deveriam ser voluntários, e eu por algum motivo estava lá. Cheguei na organização do evento, sinalizei que não nadava bem e que, além de não ter colocado meu nome, provavelmente não conseguiria nadar aquela distância. A resposta do EP simplesmente foi... Do EP é o instrutor ali de educação física. Simplesmente foi: você vai sim, você vai conseguir sim, meu filho. Em um gesto de deboche. O resultado não poderia ter sido diferente. Após praticamente 200 metros de natação em mar aberto, eu quase me afoguei. Meu resgate foi me agarrar a uma canoa que um militar vinha remando com toda a má vontade do mundo. Chegando na praia, fui mancando direto para a ambulância e disse que sentia fortes dores nas pernas e fui recebido com um tenente pegando um pedaço de ferro ameaçando me agredir, dizendo que a porrada ia curar a minha cãibra. Como é que é o nome disso aqui, gente? Eu não sei como é que vocês identificam, né? Então, assim, é muito nojento essa dinâmica, sabe? Essa dinâmica de formação de monstros. Essa dinâmica de formação de monstros. E aí eu reitero, todos são monstros? Todos se monstrificam? Não. Eu conheci alguns oficiais excelentes, porque eu nutro carinho até hoje, que passaram pelo colégio naval e passaram pela escola naval. Sofreram isso aqui tudo, mas não se desconstruíram. Mas esse percentual, né, eu dizia que era 10% e tal, mas é 1%. Já tive oficiais que falaram, não, cara, é 1% que não se desconstrói ali. Tive meu armário rabiscado por um outro aluno, condição essa que levava a punição com serviço extra. E falei com o mais antigo da minha turma que o certo era eu informar o oficial e a turma toda seria punida, o que me tornaria minha situação perante meus pares mais complexa ainda. Nesse ponto eu deixei a maré me levar e via na oportunidade de ser um adaptador aluno a chance, talvez, de orientar positivamente o primeiro que chegasse. Mas isso não aconteceu. Eu simplesmente perdi a vontade de lutar contra o sistema. A sensação de que um dia melhora foi tomando conta da realidade que esse oásis nunca chegaria. E eu seria passageiro eterno da agonia. Tentar manter a rotina, a motivação e o rendimento nos estudos e no esporte mostrou-se fracasso. A Marinha cobrava que fôssemos o melhor, mas que isso fosse feito com nossos próprios meios, sem retornar às nossas necessidades. Eu me perguntava qual era o sentido de tudo aquilo. Não havia espaço em nosso escaninho para todos os livros, e o nosso professor civil orientou que poderíamos deixar os livros ao final do ano em casa, que quando fosse necessário ele iria nos falar. Uma inspeção de armário não só me puniu pelo livro não estar a bordo, como também gerou uma parte de ocorrência em minha ficha disciplinar, que sempre zelei com muito cuidado. Um dia, enquanto era rancheiro, e imediatamente após o rancho, os alunos não liberados para o imediatamente após os alunos são liberados para o alojamento. Observei um marinheiro sozinho naquele rancho imenso.
Voltei para ajudá-lo no que podia, e aproveitei para conversarmos. Um tenente que passava observou o meu comportamento e recomendou-me com um papiro azul. Dias depois fui chamado na sala de audiência e, sem estar ciente dos fatos acima do que se tratavam, quando então fiquei ciente da parte de ocorrência do livro. Expliquei o motivo e o oficial somente me sinalizou que todos os livros deveriam ficar a bordo, independente do espaço ou do quanto eu fosse me atrasar, que eu deveria dar meu jeito. Na sequência, o secretário da companhia sinalizou a ele sobre o meu papiro azul. O oficial apenas rasgou na minha frente, dizendo que aquilo nada mais era do que meu trabalho e não via qualquer atitude positiva no meu ato, e me mandou sair da sala. Nesse dia, eu sabia que meu tempo na Marinha chegaria ao fim. Visitávamos vários navios OMs de vários tipos, e sempre recebíamos instruções sobre a Marinha e coisas que poderíamos vir a fazer. Na prática, era mais uma oportunidade de ser explorado, visto que todas eram obrigatórias. Você não poderia escolher qual gostaria de ir. Em uma ocasião, visitamos um simulador de navio feito por um comandante perito em sistemas de informática. O oficial que nos apresentava abriu uma porta e convidou eu e mais um aluno para ver como funcionavam os computadores que programavam o simulador. E, por acaso, o responsável pela criação estava lá. Assim que contemplei o tamanho do trabalho feito por ele, resolvi, com toda sinceridade, dizer: comandante, seu trabalho é impecável. Imagino quanto de dedicação e esforço o senhor precisou empenhar aqui. Eu, sinceramente, fico vislumbrado com esse resultado, já que tenho dificuldade até em linhas de programação básicas. E a resposta passa pelos meus ouvidos até hoje. Isso é problema seu e você tem que dar um jeito de resolver. Seguido da risada de todos na sala. Essa resposta, sinceramente, reverberou que nada na Marinha poderia ser meu caminho. Tudo que eu via era como aquela vida não fazia qualquer parte do meu ser. Outra vez, após uma ceia, um cachorro-quente que os amigos mais experientes alegaram estar estranho, porém era o que tínhamos para comer, eu passei muito mal. Na madrugada, vomitei e fui levado por um campanha até a enfermaria. A cabo, imediatamente disse que aquilo era uma virose comum e que eu deveria voltar para a cama, pois não poderia me atender. Eu deveria esperar a manhã seguinte. Ocorre que nesse dia houve a visitação de um almirante. E nesses dias, tudo na OM deve funcionar como um relógio, até mesmo os seus tripulantes. Não só consegui um atendimento péssimo com um oficial que estava mais preocupado com a limpeza da enfermaria, como todos os doentes foram deslocados às pressas para uma sala a fim de estar em estudo obrigatório, até que a inspeção da enfermaria se encerrasse. À noite, quando fui dormir, descobri que, passadas quase 24 horas, meu vômito ainda se encontrava ao lado da minha cama. Eu mesmo quem limpei. Com esses valores norteando nossas vidas, eu já estava totalmente sem esperanças. Você está vendo a gravidade disso aqui, gente? Descaso médico, abandono, é um nível de desgraça tão elevado que me emociona, que mexe com o meu brio humano, com o meu brio de justiça, entendeu? Isso aqui tem que acabar, tem que acabar. No meu terceiro ano foi a sensação de sufocamento, com a vontade de ter forças para buscar outro caminho. Eu nem vou abordar aqui o desgaste que toda essa situação gerou na minha família, que hoje já não existe mais. No entanto, serei justo, a Marinha só ajudou a expor problemas já existentes. Não sou pai, porém imagino que ver seu filho fracassar depois de tanto sacrifício, gere sim consequências. Aqui não é o espaço para tal discussão, apenas para dizer que sim. Meus pais queriam que eu seguisse a carreira e não foi fácil chegar em casa com as mãos abanando. O ponto alto do meu terceiro ano foi quando ganhei o concurso de oratória. Ali eu realmente vibrei
muito, mas passou tão rápido que eu nem pude aproveitar direito. Nessa altura, a orientação naval já não mais me motivava. As minhas notas despencavam, mesmo que eu estudasse. Os problemas pessoais eram constantes e os conflitos com outros alunos da minha turma me deram destaque negativo. Mas a cultura já estava criada, eu nada poderia fazer. Realmente houve uma diminuição severa dos poderes com relação aos meus veteranos. Quando eu fui veterano, isso inclusive era palco de discussões sérias entre meus pares de turma, que alegavam injustiça não poder praticar o que sofreram. Olha só, a justiça era o quê? Ah, me torturaram lá atrás, eu tenho que torturar aqui também. Isso era o padrão de justiça e de equidade daquela turma de terceiranista onde estava inserido aquele que está fazendo a narrativa aqui, né? Então, veja bem, ele não se desumanizou, ele não se desconstruiu, ele não se despersonificou, ele não se monstrificou. E ele passou a ser a parte errada da história, né? Ele passou a ser a parte errada da história. Que alegava injustiça não poder praticar o que sofreram. Eu já havia perdido as contas de quantos amigos saíram nesse tempo. Me despedir deles era algo comum. As baixas eram comuns. A turma já havia se reduzido drasticamente. Certa vez também, após forte chuva, cheguei no alojamento encharcado. Se colocassem meus sapatos dentro do armário, corria risco de ter mofo. Então resolvi deixá-los acima do meu armário com o jornal dentro. Na manhã seguinte, meus sapatos haviam desaparecido. O procedimento padrão era que eu deveria comunicar ao oficial. Todos deveriam ser parados até que meu sapato aparecesse. E como disse, era destaque negativo. Esse destaque negativo é péssimo. E como se tratava de um sapato antigo, optei por deixar para lá. Tempos depois, o oficial que citei acima me gritou aos berros na frente de todo o pátio e perguntou se eu não tinha vergonha, que eu era um cara de pau. Disse que eu não sentia falta de nada, que eu havia deixado jogado. E eu imediatamente identifiquei ele, quem havia pego o meu sapato. Ele me deu uma parte de ocorrência justificando que minha transgressão era grave. Esta ocorrência serviu apenas para derrubar meu conceito, que naquele ano era 10, sem ocorrências. Neste mesmo ano, recebemos, através do boletim interno, uma menina filha de um militar. Encontrava-se doente e precisava de sangue. Como sou O positivo, nem pensei duas vezes. Assim que cheguei ao hospital, encontrei um primeiro ano e começamos a conversar. Esse menino que hoje é oficial representa o melhor que eu já vi. Fico feliz, pelo menos, que ele tenha conseguido sobreviver, apesar de acreditar de verdade que ele mereça um lugar muito melhor. Quando a tenente soube do episódio, nos parabenizou e queria nos dar outro papiro azul. Mas, imaginando a reação do oficial acima, eu nem mesmo me alegrei com a possibilidade. Pelo jeito, papiro azul, eu também não entendo tudo de colégio naval, né? Papiro azul é alguma menção honrosa, algum elogio, né? Se alguém puder comentar aí, que o outro rasgou, né? E esse agora ele ia receber um elogio de novo, de estar ali doando sangue e tal. Mas, imaginando a reação do oficial acima, eu nem mesmo me alegrei com a possibilidade. Para falar a verdade, jamais sairia da minha casa por qualquer reconhecimento. A caridade é minha obrigação. Olha a fala, né, desse hoje homem. A ideia de ir para a escola naval, no entanto, de passar por uma transição, de chegar mais perto de casa, até me traziam esperança de tempos melhores, estes que nunca aconteceram. Próximo da minha formatura, estava com um amigo assinando alguns documentos e finalmente chegou o meu sonhado diploma, uma cópia, pois o meu diploma original iria para a escola naval e eu jamais iria recebê-lo. A tristeza que só vinha crescendo em meu coração ficou de vez. 3 anos de tanta luta por uma Xerox preto e branco. E ali eu decidi que realmente não havia motivos para seguir em frente. Não vou abordar aqui minha baixa da escola naval para não prolongar este depoimento. Acredito que devido ao trauma,
O meu cérebro não registrou bem os detalhes, mas lembro de estar na enfermaria e um suboficial conversar comigo dizendo a melhor coisa para o meu futuro é ir embora dali. Que a melhor coisa para o meu futuro era ir embora dali. Que ninguém merecia viver como eu me sentia pelo resto da vida, por conta de uma carreira. O que me chamou mais atenção na minha baixa foi que, após concluída na Escola Naval, 14 dias depois, uma tenente me mandou uma mensagem no Facebook, por volta das 20 horas, informando que eu deveria me apresentar no Colégio Naval até o dia seguinte, de manhã, para efetuar minha baixa lá também, e que caso não o fizesse, seria preso por deserção. Ninguém se deu o trabalho de me avisar na Escola Naval durante os dias que precisei ir lá para dar baixa, mas para me prender teria sido extremamente rápido. Minha falecida avó, quem me emprestou dinheiro para ir até lá, só tive condições de voltar para casa, pois uma cabo me emprestou dinheiro também para minha volta. Olha quanta humilhação, gente. É muito sinistro isso aqui, é muito macabro. Lembro que encontrei com este oficial nos corredores e ele falou rindo que eu voltei muito rápido, que sabia que eu não ficaria, e todo aquele blá 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 como se importasse de verdade com o meu futuro. Após finalmente encerrada a minha baixa, vi um ônibus passando e lembrei o dia que vi aquela enseada pela primeira vez. Olhei para trás da última vez e chorei, mas prometi fazer tudo ao meu alcance para deixar isso tudo no passado. Para finalizar, ninguém também me orientou sobre o meu procedimento de emissão de documentos, certificado de reservista, como funcionaria, nada disso. Tive que descobrir tudo sozinho, quebrando a cabeça. No ano passado, 2024, após tomar muita coragem, finalmente apadrinhei um outro aspirante. Não posso revelar o nome e nem sei os detalhes da história, mas assisti vezes demais para saber do que se trata. Este foi coagido a sair da Escola Naval pouco tempo depois de seu espadim. Senti toda a dor, todo o medo, toda a frustração terem passado 10 anos e absolutamente nada mudou. Agora mais um menino perdeu sua vida. E quantos mais serão preciso morrerem? Por isso existe uma seleção infinitamente rigorosa para entrar, porém ninguém dá qualquer suporte quando vamos embora. Por que existe uma seleção infinitamente rigorosa para entrar e ninguém dá qualquer suporte quando vamos embora? Por que não somos orientados? Por que não temos um espaço para desabafar e simplesmente reorientar nossa mente para seguir com a vida? Dependentes químicos, antigos presidiários, pessoas das mais variadas condições complexas encontram, em geral, algum suporte, algum lugar que acolha os seus problemas sem julgá-los. De qualquer forma, mas para um homem que estudou, serviu a pátria e foi mastigado por ela, simplesmente não existe qualquer suporte. Eu tenho pesadelos que ainda estou lá. Depois da Marinha, desenvolvi ansiedade, úlceras estomacais e tenho dores crônicas que são derivadas do meu tempo lá, visto que quando entrei não possuía qualquer dessas enfermidades. E não sou o único. Relatos e relatos se multiplicam ao longo dos anos. Basta pesquisar. Tem uma frase que gosto muito, que diz assim: nada justifica que se abrandem os métodos de formação, nada justifica que se abrandem métodos de formação do combatente aeroterrestre. E vejo pessoas falando as barbaridades que o estão sendo preparados para a guerra, que não aguenta, pede para sair, que recebe para estudar, então não deveria reclamar, que é melhor fazer um baile e outras besteiras do tipo. O nome do curso que a instituição menina chama curso de preparação de aspirante. Não vi escrito curso de comandos, nem curso de guerra na selva, em qualquer lugar. A condição é proporcional ao fato a que se destina, o objetivo que se almeja. Nunca tive qualquer problema em cumprimento de ordem, desde que compreendesse a missão que estava proposta. Pensar e refletir, acho que sempre foi o meu problema. É o que eu sempre digo, né? Na Marinha é proibido pensar, é proibido ter algum tipo de reação condizente, de reação legal, legítima, né? E o Vinícius Leite, ele retrata aqui a dor de uma alma que foi massacrada, que foi esmagada. Pensar e refletir, acho que sempre foi o problema dele.
E é o meu problema também. E é o problema de muitos, sabe? Não sou santo. Já faz uma década da ocorrência desses fatos. Muitos detalhes podem ter sumido da minha memória. E eu posso ter errado também em alguns momentos. Porém, com toda sinceridade, nunca prejudiquei ninguém, nem mesmo estou aqui me colocando na condição de senhor da verdade e reservo a qualquer outra pessoa o direito de pensar e interpretar minhas palavras como bem entender. Minha consciência é meu guia e se tiver que responder, que o Senhor Supremo do Universo me julgue. Estou pronto. Ontem, quando assisti a live do senhor Dr. Adriano, chorei como uma criança, pois revivi novamente os fatos narrados acima. Tentei argumentar no chat com as pessoas, porém fui criticado duramente e senti meu peito doer, meu coração disparar e percebi o quão infrutíferas eram minhas palavras. Meu compadre, que também foi aluno da minha turma, sendo um dos poucos presentes reais que a Marinha me deu, passa por questões muito similares às minhas e teve a mesma reação ao assistir a sua live. As pessoas realmente tacam as pedras com uma facilidade tremenda. E esse fogo que consumiu minha noite me levou a escrever esse relato, ao qual já atravessa horas de escrita, correção e detalhamento. Continua seu trabalho, doutor. Se minhas palavras puderem salvar uma vida, que seja. Acho que terei feito algum bem nesse mundo. Infelizmente, não tenho provas do que vivi. Não tenho nada além das minhas palavras, mas pouco me interessa. O nome que carrego e a dignidade que preciso e a justiça divina sabe de tudo. Finalmente, acho que irei descansar um pouco melhor depois de tirar tanto peso guardado que só agora consigo me acalmar. Como disse no comentário, hoje guardei minha foto como aluno do Colégio Naval. Não tenho por que me orgulhar daquilo. Não é preciso ter uma farda para ter honra. Não é preciso ter uma farda para ter honra. Ele botou aqui entre parênteses e botou questão de honra. Não sei se tirou de um livro. Respeitosamente, Vinícius Leite, CN 11 EN 14. Vinícius Leite, o meu abraço a você, meu irmão. Você não está sozinho. Meu desejo é que você se recupere de forma plena, se recupere completamente. E a esperança, irmão, a esperança, você pode ter certeza que por você, pelo Caio Rafael, pelo Clauber, pelo CN 1097 Melo Júnior, e mais do que isso, por todos aqueles que foram monstrificados por esse sistema e estão fazendo covardia nos ambientes da Marinha, por aquele que foi meu pior algoz na Marinha, pelo Almirante Lobo, que se tornou para mim uma espécie de um grande monstro, que mandou me prender esse ano, pelo Almirante Olsen, que é o comandante da Marinha, e passou por todas essas desgraças, por todos aqueles que vêm repetindo esses comportamentos adoecidos, por todos aqueles que foram vitimados, por aqueles que perderam a vida. Eu não vou parar. Se você puder, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar. Eu sei que vai vir uma enxurrada de crítica, dessas críticas dos mentes escravizados, daqueles que perderam a sua humanidade, que se desconstruíram, que se despersonificaram e que se tornaram verdadeiros monstros. Para mim, Vinícius Leite, você é um grande herói, meu irmão. Eu quero te conhecer, te dar um abraço, beijar o seu rosto e dizer para você que, para mim, você é um grande herói. Por onde você for, por onde você andar. E todos aqueles que se frustraram nessa desgraça de lugar chamado Colégio Naval. Eu vou lutar por mudanças.
Eu vou continuar lutando por transformações. Eu estou disposto a morrer por essa causa, porque eu não tenho medo da morte. E se eu morrer, eu tenho destino certo. Que Deus abençoe você que está aí do outro lado e até o nosso próximo episódio de Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra.